Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 5 do Colégio Naval do ano 2000. Se as grandezas A e B são representadas numericamente por números naturais positivos, tais que a relação matemática entre elas é A vezes B na menos 1 igual a 4, coloque V como verdadeiro ou F como falso, assinalando a seguir a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, antes de a gente começar a analisar essas alternativas, vamos dar um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. A gente vai verificar que, de fato, essas duas grandezas A e B, elas são grandezas diretamente proporcionais. E aqui eu vou dar um exemplo. Ó. A gente tem duas retas que são paralelas, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sempre escolher 2 pontos aqui sobre essa reta de baixo e 1 ponto sobre a reta de cima, de modo a formar triângulos, né? Então, por exemplo, eu peguei 2 pontos aqui embaixo e peguei esse ponto ali de cima formando este triângulo aqui, ó. Então, perceba que se eu pegar um segundo ponto aqui em cima e manter a base, a área desses 2 triângulos é igual, né? A área desse triângulo aqui é igual à área do triângulo verde, porque a área é base vezes a altura sobre 2. Como as duas retas são paralelas, a área desses 2 triângulos se manteve a mesma, né? Porque a altura se mantém a mesma e a base é igual. A área é base vezes a altura sobre 2. Então, a área desses 2 triângulos aqui é igual. Agora, o que acontece se eu aumentar a base, ó, e manter aquele vértice ali assim, ó? É claro que essa área aqui desse novo triângulo é maior do que a área do triângulo verde, né? Desse triângulo aqui. Eu aumentei a base e aumentei, portanto, a área do triângulo. E essa é uma característica de grandezas diretamente proporcionais. Eu aumento uma grandeza, aumenta a outra grandeza. Eu aumentei a base, eu aumentei a área. Mas a definição precisa de grandezas diretamente proporcionais não é apenas isso. Você não pode simplesmente dizer que ao aumentar uma grandeza aumentou a outra, essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. É preciso um pouco mais do que isso, né? É preciso o seguinte, ó. Vamos supor que eu dobre essa base. Então eu vou colocar 2 tracinhos aqui, ó. Eu vou pegar um segmento aqui, ó, que ele tem 2 tracinhos também. Esses 2 segmentos são iguais. Eu vou formar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui ele tem o dobro da área desse triângulo. Eu dobrei a base, eu dobrei a área, né? Porque a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Se eu dobro a base e mantenho a altura, então a área desse triângulo aqui maior é o dobro da área desse triângulo. Então, ao eu dobrar a base, eu dobrei a altura. O que acontece se eu triplicar a base? Se eu triplicar a base, agora a área desse triângulo aqui, ó, é o triplo da área desse triângulo. Porque a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Eu tripliquei a base, mantive a altura. Então, eu tripliquei a base, eu tripliquei a área. Então, essa é a definição de grandezas diretamente proporcionais. Eu aumento uma grandeza, eu aumento a outra. Mas não é só isso. Eu dobro uma grandeza, eu dobro a outra. Eu triplico uma grandeza, eu triplico a outra. Eu multiplico uma grandeza por n, o número natural n, eu também multiplico a outra grandeza por n. Essa é a ideia precisa de grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos analisar essas duas grandezas A e B do exercício. Então nós temos, ó, A vezes B na menos 1 igual a 4. Ou seja, A dividido por B igual a 4. Então vamos pegar aqui um exemplo. Por exemplo, 4 dividido por 1. 4 dividido por 1 é 4. Essa divisão aqui tem sempre que ser igual a 4. Vamos supor que eu aumente o número 4. Eu vou do 4 para o 8. Então, se eu aumentei o número 4, eu tenho que aumentar esse número daqui de baixo. Ele tem que ir para 2, né? Para que a divisão continue sendo igual a 4. Então, perceba que eu aumentei o numerador, eu tenho que aumentar o denominador para que a divisão seja igual a 4 sempre. Se eu aumentar do 8 para o 12,
eu tenho que ir do 2 para o 3, né? Porque 12 dividido por 3 dá 4. Então essa já é uma característica, né, de grandezas diretamente proporcionais. Eu aumento o numerador, eu preciso aumentar o denominador para que a fração continue sendo igual a 4. Mas como a gente viu, tem que ter mais do que isso. Se eu dobrar o numerador, obrigatoriamente eu tenho que dobrar o denominador para que o resultado continue sendo igual a 4. Se A sobre B é igual a 4, então 2A dividido por 2B também dá 4, né? Porque eu cancelo 2 com 2 e a gente já sabe que A sobre B é igual a 4. Se eu triplico o A, eu tenho que triplicar o B, porque daí sim vai ser igual a 4, né? Porque eu consigo cancelar o 3 com 3 e A sobre B é igual a 4. Se eu multiplico o A por N, eu tenho que multiplicar o B por N para que NA dividido por NB continue sendo igual a 4. Então, por essa razão, essas duas grandezas A e B são grandezas diretamente proporcionais. Porque eu aumento uma, eu tenho que aumentar a outra para que a divisão continue sendo igual a 4. Eu dobro uma, triplico uma, quadruplico uma, então a outra ela precisa ser duplicada, triplicada, quadruplicada e assim por diante para que o quociente, né, a divisão, continue sendo igual a 4. E agora vamos observar a seguinte situação, em que nós tenhamos duas grandezas A e B, tais que A dividido por B ao quadrado é igual a 4, né? Mudamos um pouquinho. A sobre B ao quadrado vale 4, em que o A e o B são números positivos aqui, né? Como nos diz o exercício, A e B são números naturais, portanto positivos. Então, se A dividido por B ao quadrado vale 4, significa o quê, né? Que o A é igual a 4 vezes B ao quadrado. É como se a gente tivesse aqui uma função do segundo grau. F de x igual a 4x ao quadrado. A função do segundo grau, f de x igual a 4x ao quadrado, ela tem mais ou menos esse gráfico aqui, né? Ela passa aqui pela origem, mas como A e B são positivos, né? Então a gente só está pegando aqui a metade desta parábola. Na verdade, aqui como o A e o B são números naturais, esse gráfico que a gente deveria fazer, ele deveria ser por pontinhos, né? Mas imagine aqui, ó, uma metade de uma parábola, da parábola f de x igual a 4x ao quadrado. Eu digo que essa parábola deveria ter gráfico como sendo pontinho, justamente porque o A é um número natural, né? Então a gente teria o número 1 aqui, o número 2 aqui, o número 3 aqui, e para cada número natural a gente teria o seu correspondente aqui no eixo y, né? Mas isso não importa. Imagine aqui, ó, uma função do segundo grau, f de x igual a 4x ao quadrado. Perceba que à medida que a gente aumenta o A, aumenta o B. Ou aumenta o B, aumenta o A. Só que essas duas grandezas A e B, elas não são grandezas diretamente proporcionais, ó. Porque se eu dobro o A e dobro o B, então a gente tem isso, né? Eu dobrei o A e dobrei o B. Será que 2A dividido por 2B ao quadrado vai dar 4? Vamos analisar isso, ó. Quanto que é 2A dividido por 2B ao quadrado? Isso vai ser igual a 2A dividido por 4B ao quadrado, que nos dá A dividido por 2B ao quadrado. Como A dividido por B ao quadrado dá 4, né? Então 4 dividido por 2 dá 2. Então essas duas grandezas A e B, elas não são grandezas diretamente proporcionais. Aumenta-se o A, aumenta-se o B. Diminui-se o A, diminui-se o B. Mas dobra-se o A, não dobra-se o B. Triplica-se o A, não triplica-se necessariamente o B. E, portanto, temos aqui um exemplo, né, de duas grandezas em que uma aumenta, a outra aumenta, mas não são grandezas diretamente proporcionais. Então, por essa razão, as grandezas A e B são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que a gente vai desmarcar o item 1, ó, porque ele está dizendo o seguinte: A é diretamente proporcional a B, porque se aumentando o valor de B, o de A também aumenta. Bom, isso é uma parte apenas da definição de grandezas diretamente proporcionais, né? Se você aumenta o B, você tem que aumentar o A. Mas você precisa mais do que isso. Ao você dobrar o B, triplicar o B, quadruplicar o B, você precisa dobrar, triplicar e quadruplicar o valor de A. Então, este item aqui ele está incompleto.
porque só pegou a primeira parte da definição de grandezas diretamente proporcionais. Então vamos colocar aqui um F de falso. A é inversamente proporcional ao B. Falso também, a gente acabou de ver que A e B são grandezas diretamente proporcionais. A não é diretamente proporcional a B. Falso, né? A gente viu que é diretamente proporcional a B. A não é inversamente proporcional a B. Verdadeiro. Porque ou duas grandezas elas são inversamente proporcionais, ou são diretamente proporcionais, ou não são nada, né? Como A é diretamente proporcional, então A não pode ser inversamente proporcional a B. Então, o item aqui, esse último item, ele está correto, né? A não é inversamente proporcional a B, justamente porque A é diretamente proporcional a B. Então, nós temos F, F, F verdadeiro. E a nossa resposta vai ser a letra D. F, F, F e V de verdadeiro. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.